Você quer saber como que é a vontade de Deus? Você também gostaria de ver Deus em ação? E também você gostaria de conhecer qual é a vontade de Deus? Meu nome é Gabriel Costa e neste vídeo nós iremos tratar dessas perguntas. Mas antes de mais nada, gostaria de incentivá-lo a assistir o vídeo até o final e de também, se você não viu, esse é o segundo vídeo da série que nós estamos tratando sobre cura, a vontade de Deus. Eu gostaria de incentivá-los a assistir esses vídeos, pois fazem parte de uma série que é Cura, Deus em Ação. No primeiro vídeo nós falamos se existe propósito de Deus na doença. E nesse de agora, nós iremos responder essas perguntas. Eu já gostaria de deixar claro para você que Jesus Cristo é Deus em ação. E nós iremos ver, à luz da palavra, o que ela diz sobre esse assunto. Gostaria de pedir que vocês acompanhassem um texto de João 6,38. Aliás, gostaria também de incentivá-los a sempre acompanhar esses vídeos com uma Bíblia por perto e um kit de anotações para que você possa sempre conferir o que a palavra de Deus diz e fazer essas anotações importantes. Em João 6,38 diz o seguinte: porque eu, Jesus, desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Nós vimos no vídeo anterior Jesus falando para Filipe: quem vê a mim vê o Pai. E nós vemos agora que Jesus Cristo desceu do céu não para fazer as suas vontades, ele desceu para fazer a vontade de Deus. Ele disse para Filipe: quem me vê, vê o Pai. Se você não crê nisso que eu estou falando, olha as obras que eu estou fazendo. Elas mostram que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Agora, olha o que diz Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Jesus Cristo desceu do céu para fazer a sua vontade. E a gente vê que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes. E o texto é bem claro. Ele não diz que toda boa dádiva e toda má dádiva. Ele não diz que todo dom perfeito e todo dom imperfeito vem lá do alto. Não, de Deus só vem coisa boa. Nós iremos ver na Bíblia que tudo que Deus faz é perfeito. Na verdade, Deus é bom em todo o tempo. E o texto continua. Em quem? Deus, no caso. Em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Muitas pessoas estão falando que Deus pode fazer todas as coisas, mas tem coisas que a gente vai ver na Bíblia que ele não pode fazer. Como, por exemplo, ele não pode sofrer nenhum tipo de variação ou sombra de mudança. Ele não muda. E a Bíblia deixa bem claro que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Que ele é o mesmo e não muda. Mas isso é um tema para outro vídeo. Agora, você já viu Jesus Cristo colocando doença nas pessoas? É muito importante que nós olhemos para Jesus Cristo para compreendermos o caráter de Deus. E se você não conhece a história de Jesus, eu incentivo também a pegar a sua Bíblia e ler os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e o evangelho de João, para que você possa ver a história de Jesus Cristo, o que ele fez, como que ele agiu enquanto andou aqui na Terra. E nós iremos entender cada vez mais como que é Deus em ação. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 4:23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Um pouco mais à frente, no livro de Mateus, também nós iremos ver. Mateus 9:35. E percorria Jesus as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. De fato, o ministério de Jesus baseava nessas três coisas. Ele ensinava, pregava e curava. Ele ensinava o que a palavra dizia, qual era a vontade de Deus. Ele pregava para as pessoas, para multidões. E por fim, ele colocava em prática tudo aquilo que ele ensinou e pregou, curando todos os que vinham a ele. Em Atos 10:38, nós vemos o seguinte: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Nós vamos ver que Jesus Cristo, ele andava fazendo bem e não fazendo mal. E como é que ele fazia o bem? Ele curava todos os oprimidos do diabo. A doença é uma opressão diabólica. Se você já passou por algum tipo de doença ou enfermidade, ou está passando nesse momento agora, você pode com muita certeza falar que isso não é bom. E como a gente viu, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. A doença não vem de Deus.
como o próprio Jesus Cristo ensinou os discípulos a fazerem a oração que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. Que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. No céu não existe doença, no céu não existe falta, não existe miséria. E Deus quer que a vontade dele seja feita na terra como é feita lá no céu, como é lá no céu. Desse jeito, perfeito. Pode ter certeza que no céu não existe doença, ele queria que fosse desse jeito aqui. E nós iremos tratar desse tema. Por que nós então estamos passando por isso? No próximo vídeo. Mas eu gostaria que a gente continuasse acompanhando o que a palavra de Deus diz. Em Hebreus 1, versículo 3, só a parte A, só a primeira parte. O Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Quando nós pegamos uma folha com um texto ou com alguma imagem, colocamos numa fotocopiadora, numa Xerox, e nós fazemos a Xerox daquele documento, daquela imagem, aquela Xerox vai sair e a gente vai ver, colocar uma do lado da outra. É exatamente a mesma coisa. Jesus Cristo era a Xerox de Deus. Olhar para Jesus é olhar para Deus. Ele é a expressão exata do Pai. E você não vai ver em nenhum momento Jesus Cristo colocando doença em alguém ou praticando qualquer tipo de mal. Muitos têm acusado Deus de ser o autor dos acidentes, de doenças, morte de familiares e pessoas queridas, quando na verdade Deus não tem nada a ver com isso. Infelizmente, essa realidade não vem de agora. Se a gente pegar a Bíblia desde o Antigo Testamento, nós vamos ver pessoas atribuindo a Deus coisas que não diz respeito a eles, mas sim foram consequências de seus próprios atos. As pessoas estão colocando as suas culpas em Deus, quando Deus, na verdade, não tem nada a ver com isso. Agora, eu gostaria de deixar uma seguinte pergunta para você. Se não existe propósito da doença, a gente viu isso no primeiro vídeo, e Deus não é o responsável, quem é o responsável então? Essa pergunta nós iremos responder no próximo vídeo, quando nós iremos tratar do tema Satanás e as doenças. Mais uma vez, gostaria de pedir que você compartilhasse esse vídeo com pessoas que precisam aprender mais sobre a palavra de Deus. Talvez pessoas que estejam precisando aprender sobre cura divina. Como nós vimos no primeiro vídeo, sem fé não existe como agradar a Deus. E a fé ela vai vir por a gente conhecer a palavra de Deus. Se a gente não conhece a palavra de Deus, nós estamos dando espaço para a dúvida. E onde a dúvida opera, a fé não pode operar. Por essa razão, eu peço que você compartilhe esse vídeo com pessoas que estão precisando aprender mais da palavra de Deus. Eu tenho certeza que vocês serão ricamente abençoados. No mais, que a paz do Senhor Jesus Cristo inunde os seus corações e que essa semente produza a 100 por 1 no coração de vocês. Sejam abençoados na prática da palavra. Shalom e até a próxima.